Palavras que edificam. Mensagens do céu para a sua vida. TV F7, a sua TV na internet. Então, irmãos, continuando, ainda para encerrar aquele ponto que nós estávamos falando sobre o milênio, que quando fala de milênio a gente fica maravilhado, mas esse milênio ainda vai ter muito sofrimento. Mas, vai chegar o final do milênio que tudo vai estar consumado, o Senhor vai passar para Jeová. É claro que os três são um só. Jesus trabalha, o Espírito Santo trabalha, Jeová trabalha, mas todos no mesmo pensamento, no mesmo raciocínio, na mesma intenção. O que um faz, o outro está sabendo, é como se fosse uma pessoa que se manifesta de três formas. Então, esse milênio, o que acontece? O diabo, a estratégia que o diabo vai usar é a que ele usa hoje. Ele trabalha na mente. Nós não vemos, a palavra fala que o diabo entra com um sapato de lã. Você não vê um diabo chifrudo e botando fogo pela boca. O diabo, ele toca, influencia a mente. Ele é um invasor. Ele não é o Espírito Santo, que é um cavaleiro e pede permissão para entrar. O Espírito Santo trabalha com a nossa autorização. Ele não invade o nosso querer. Então, esse é o livre-arbítrio. Mas o diabo não, ele invade e para levar o homem para a destruição. E ele vem trabalhando na mente. Primeiro, a maior estratégia do diabo está no maior pecado na parte de Deus. Porque muitos falam que não tem pecadinho e pecadão, mas para Deus tem. Eu vou até ler rapidamente, só para falar sobre esse provérbio, falar sobre o pecadinho e pecadão, porque para não ficar só nas minhas palavras, porque muitos até podem questionar. Mas, irmãos, tem um pecado que nós cometemos, que é nosso prejuízo, contra a nossa carne, mas tem um pecado que é diretamente contra Deus. Esse Deus abomina. Então ele fala que Provérbios 6,16, que diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, tá? 7 que ele, a sua alma, abomina. Observa que já tem uma que ele odeia, outra que ele abomina. O que ele odeia, o que ele abomina? Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que elabora projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal. Agora, o que ele odeia? Testemunha falsa e que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, o diabo quer que eu seja inimigo de vocês. O diabo quer que vocês sejam meu inimigo. O diabo quer que um seja inimigo do outro. Então, Paulo falou aos Filipenses, capítulo 1, 27 até 2, versículos 4 ou 5, que ele fala que a nossa força está na nossa união. Isso para o diabo é derrota. Mas quando nós somos divididos, nós estamos fracos e ele está forte. Quando nós estamos unidos, estamos fortes e ele está fraco. Então Deus, ele não quer, nós somos, ele fala em alguns versículos separados, ele fala o seguinte, que nós somos povo adquirido, nação santa, propriedade peculiar de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Eu estou juntando todos os versículos. Olha só, propriedade peculiar de Deus, pensa bem, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Então eu vou pegar um sacerdote real e vou começar a maquinar mal contra ele. Aí, vocês já viram a bicicleta da batida com a locomotiva? É covardia, é isso, você ataca a obra. Se você atacar a obra, irmão, você está dando ouvido para o diabo. É isso que o diabo faz, que nós lemos aqui. Mau desígnio. Ele colocou na mente desse homem um mau desígnio. Ou seja, aí, da onde vem o mau desígnio? O mal vem de onde? Vem do inimigo das nossas almas, que é o diabo. E Deus está falando que há um pecado mortal para nossas vidas. É o que a gente não percebe quando você está maquinando mal contra o irmão. Quando você trabalha contra alguém, quando você tenta eliminar alguém da obra, quando você provoca a queda, você acusa, você maltrata. Então, irmãos, nós estamos aqui para nos unir. Então, vamos aprender a aproveitar esse estudo, que não só para aprender o estudo, mas entender uma coisa para a nossa prática do dia a dia, para a obra ficar mais forte, mais poderosa, para nós não sermos inimigos de Deus. Porque quem pratica essas coisas não sabe que está errando. Ele imagina que está fazendo a obra. Eu ouvi falar de um livro, que eu nunca consegui achar esse livro,
que falava o seguinte, matando em nome de Jesus. Matando em nome de Jesus. Então nós, em nome de Jesus, conforme eu falei, a gente mata. Então, irmãos, nós temos que ter muito carinho, muito cuidado, porque nós apedrejamos e maltratamos muito. Então é isso que o diabo fez. O diabo convenceu o homem para lutar contra Jesus e o seu povo. E ele tem como vencer? Não tem. Então é a mesma coisa, somos nós. Quando eu maltrato o reverendo Francisco, falo mal dele, então, Deus que me perdoe. Não tem como. Deus que me perdoe, eu estou frito na mão de Deus. E é difícil ele perdoar. Sabe por que é difícil ele perdoar? Porque você não vê que está errando. Não, é para o bem da obra. Fulano fez isso, fez aquilo, vamos eliminar. Então a gente está eliminando, e Deus não quer que elimina, não. Esse crente dá trabalho. E por acaso, nós somos colocados aqui para ter moleza? Não, é a luta mesmo. A gente paga um preço alto. Para quê? Para amar. Porque a Bíblia fala o seguinte, que o amor de Deus, ele vem sobre nós e ele é distribuído através de nós para a igreja. E todos nós temos essa responsabilidade de receber o amor de Deus e distribuir. De que maneira que nós temos amado o nosso irmão? Nós estamos dividindo a igreja toda na face da terra. Nós temos que ser compreensivos e entender que o nosso inimigo não são os nossos irmãos. Aí eu vou entrar fora de ordem na questão para falar sobre isso. Na situação que aconteceu com Jó. Voltar a falar do assunto de Jó. O diabo chegou e pediu a Deus para tocar em Jó, que queria ver se Jó ia servi-lo mesmo dentro do sofrimento. Então tirou a família, tirou os bens e colocou ele doente. Aí acabou as provas, né? Não acabou as provas. O diabo poderia fazer mais alguma coisa? Fez. Aí ele botou os acusadores. Sabe quem eram os acusadores? Inimigos de Jó, os amigos de Jó. Que é dor pior do que todo dia de manhã. Jó reclamou, mas todo dia de manhã eles vêm aqui para me maltratar. Todo dia eles são amigos, estavam ali para dar a mão. Irmão, na hora da dificuldade, mesmo que Jó tivesse errado, eles tinham que ir lá para ajudar Jó, não é para acusar. E nós, às vezes, queremos colocar erro em cima do irmão, o erro que o irmão não tem. A gente impõe o erro sobre o irmão, acusa. O irmão não está muito preparado dentro da Bíblia, ele cai, some. Ele mesmo não se perdoa se ele estiver errado. E quando ele não está errado, não vou ficar numa igreja dessa que o povo só quer saber de acabar comigo, me acusando, me afrontando. Isso acontece demais conosco. E essa é a estratégia do diabo. Então Jó, ele teve as provas. Aí você pensa, morreu todo mundo, perdeu tudo, ficou doente, acabou a prova. Aí vem a prova principal, a acusação. Vocês observam, irmãos, olha só, nós vamos extrair dentro dessa palavra aí, livro de Jó, algo importante também a respeito disso. E Jó reclamou, todo dia eles vêm aqui para me acusar, todo dia, muito sofrimento, Jó reclamando. Mas o que aconteceu? Chegou um tempo que acabou a prova de Jó, ele suportou tudo, não negou Deus. Mas o que ele teve que fazer? Fazer um sacrifício pelos amigos. Ele só recebeu tudo em dobro quando ele fez um sacrifício e orou pelos amigos acusadores, que em vez de ajudá-lo, atormentar, e assim somos nós. Se alguém me atacar, eu não posso rebater. Eu tenho que deixar, porque a vingança é do Senhor. A palavra não diz isso. E eu não tenho que ser vingativo. E se eu orar a Deus contra o irmão, aí eu vou estar dando uma de Labão. Praticamente Labão ele não orou contra, ele tentou e Deus não permitiu. O que ele fez? Deu mau conselho. Não, começa a fazer isso, começou a fazer o povo desobedecer a Deus. Então ele arrumou um jeito para Israel se enfraquecer. Então, o que acontece? Então nós, irmãos, temos que estar atentos a essas coisas, porque a acusação vem, não é do nosso irmão. A acusação vem do diabo. Ele que é o nosso acusador. O sacerdote Josué, está no livro, se não me falha a memória, de Zacarias, que quando o sumo sacerdote Josué, que não é aquele Josué que entrou em Canaã, Deus ele chegou lá para poder tirar as vestes sujas de Josué e colocar as vestes limpas. Ele estava errado, mas Deus que ia limpar. E Satanás estava ali do lado, para se opor, para se opor, ou seja, para acusar. Para estar ali acusando, e o diabo sai fora. Saiu porventura não são tirado do fogo, ou seja, o Senhor estava defendendo o sumo sacerdote ali, mas o diabo não estava aceitando. Então, ele tem limite, Deus não, sai fora, você não tem que se meter nisso aqui não.
Então, porque Deus, ele quando quer ajudar, independente de qualquer coisa. Deus não tirou Abraão foi chamado, nós vamos falar mais para frente, chamado para ir para Canaã. O que ele fez? Foi para o Egito, desviou. Foi para o Egito e ficou totalmente ali, distante de Deus. Ele ficou distante de Deus ali no Egito e desviou. Mas o que Deus fez? Arrancou ele com mão forte de lá. Aí ele ficou ao altar em Betel. Ou seja, ele voltou para o Senhor naquele momento. Ele foi para o Egito porque ele foi chamado para uma obra. E ele ficou decepcionado com o que viu. Desviou. Nós não podemos desviar não, irmãos. Isso aí eu estou antecipando um pouquinho. Mas quando nós temos um chamado, às vezes a gente vai demorar a vir a bênção, mas ela vem. Então, observem bem, vamos ter cuidado quando nós formos acusar, maltratar, afrontar um irmão. Porque esse pecado você não acha que está pecando. É pecado pior do que adultério, morte e assassinato, roubo. Porque quando você rouba, você é disciplinado e você se corrige. Agora, quando você maltrata o irmão, ninguém vê você maltratando, mas não julga isso como pecado, e é pecado. E isso é afronta à obra de Deus. Então nós vamos entrar agora, irmãos, num assunto polêmico, né? Eu não sei quanto tempo nós temos ainda nesse bloco, mas nós saímos de Gênesis e fomos Apocalipse, e passamos de Apocalipse, fomos para o milênio de paz. Por que nós vamos para o milênio de paz? Para dar uma ideia da provação, como que acontecem as provas, as tentações. Então nós fomos lá, mas nós depois vamos voltar. Nós vamos voltar e vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto, uma dúvida universal, que é de que maneira, o que aconteceu na saída do Éden. Né? Então nós vamos falar isso no próximo bloco. Palavras que edificam. Mensagens do céu para a sua vida. TV F7, a sua TV na internet.